Fala, turma! Antes da gente começar, eu preciso fazer um esclarecimento para vocês. Como vocês já viram na thumb desse vídeo, no próprio título, eu estou muito focado no Djokovic. Normalmente a gente não faz isso, né? Até por um conceito jornalístico, a gente tem que abordar os assuntos dos dois pontos de vista, né? Nesse caso, do Djokovic e do Alexander Zverev, o alemão. Só que eu vou pedir licença para vocês e dessa vez eu vou quebrar um pouquinho essa norma e vou sim focar muito no Djokovic. É claro que a gente vai falar do Zverev, da estratégia de jogo, de como que ele foi nessa partida pela semifinal do US Open, mas o momento do Djokovic é tão especial, e não só pelo fato dele ser o número 1 do mundo, que naturalmente já coloca sobre ele os principais holofotes, mas por tudo que envolve essa conquista, ou essa eventual conquista. O Djokovic, além de ter a possibilidade de conquistar o seu quarto US Open, ele pode chegar ao 21º título de Grand Slam, ficar isolado ali naquela corrida pelo maior vencedor de Grand Slams da história, abrindo um a mais do que o Rafael Nadal e o Roger Federer. E o principal de todos, chegar ao Slam de calendário, que é você vencer os 4 Grand Slams na mesma temporada. O Djokovic vem de títulos na Austrália, vem de títulos em Wimbledon, em Roland Garros, e agora chega à final do US Open. Se ele conquistar essa façanha raríssima, ele vai repetir o feito do Rod Laver de 1969. Vejam vocês há quanto tempo que isso não acontece, 52 anos. É bom lembrar que no feminino, em 88, a Steffi Graf, alemã, ela não só venceu os 4 Grand Slams da temporada, como ela venceu a medalha de ouro também nas Olimpíadas de Seul. E ela fechou o famoso e cobiçado Golden Slam, que é ainda mais raro porque envolve a medalha de ouro olímpica. Bom, mas por essas e outras, o Djokovic é indiscutivelmente o grande nome, o grande personagem dessa versão, dessa edição do US Open. E é por isso que a gente vai centralizar tantas atenções em cima dele, a ponto da thumb ser só Djokovic, o título remeter ao Djokovic e o nosso vídeo aqui ser basicamente 90% do Djokovic. Feito o esclarecimento? Então vamos lá. Bom, turma, antes de mais nada, se você curte esse conteúdo voltado para esportes, especialmente para tênis, a gente sabe que esse conteúdo específico de tênis é raro aqui no YouTube. Então, se a gente traz algum conteúdo legal para você, alguma informação, alguma reflexão, alguma troca de ideia que vocês acham interessantes, pertinentes, por favor, considere deixar um like pra gente aqui e principalmente se inscrever aqui no canal para mostrar para o YouTube que o tênis é sim um assunto muito importante, capaz de juntar muita gente, que tem muita gente interessada nesse tema. E claro, como já é tradição que eu sempre falo para vocês aqui, aproveitem muito esse espaço aqui embaixo de comentários, que ali é muito especial, porque é o espaço, é o cantinho ali do canal onde a gente pode trocar ideias. É onde eu posso saber o que vocês pensam sobre o que está sendo discutido aqui. É o local onde eu posso saber as sugestões de vocês sobre algo que a gente ainda não discutiu, se a gente deu uma abordagem diferente, enfim. Tudo que vocês têm na cabeça, que vocês pensam, que vocês têm de ideias, usem o espaço de comentários aqui, porque eu leio tudo. Talvez eu não consiga responder a todos, mas eu respondo a maioria, eu tento demais me dedicar a isso. Enfim, é onde a gente pode interagir, tá bom? Então aproveita bem. Como eu disse pra vocês, eu não trato aqui de resultados porque eu parto do princípio que a maioria de nós aqui assistiu o jogo e já sabe como que foi. Então eu prefiro pegar situações do jogo e bater esse papo, transformar em assunto para bater esse papo com vocês. Muito bem, turma, o que eu queria destacar nesse jogo da semifinal que garantiu ao Djokovic a classificação. Vou já deixar o placar aqui, sempre tem alguém que talvez não tenha assistido o jogo todo, terminou tarde, aquela história toda. Então vamos colocar aqui, o jogo foi 3-2 para o Djokovic. Mais uma vez o Djokovic perdeu o primeiro set, reagiu nos 2 seguintes, perdeu o quarto e aí, meu amigo, fez um atropelo. Então foi 3-2 e o que eu gostaria de trazer para vocês aqui pra gente bater um papo. Se você assistiu, se você não assistiu, busca aqui no YouTube. Deve ter versões em cortes, os melhores momentos ou até mesmo o jogo completo. Que foi a mudança de estratégia do Djokovic do primeiro set pro resto do jogo. Como que o Djokovic entrou no primeiro set? E de novo, eu vou focar muito no Djokovic, tá bom? Ele pareceu muito incomodado com o fato de ter perdido tantos primeiros sets. No vídeo anterior eu destaquei para vocês aqui
que o único jogo nessa campanha do Djokovic de 6 partidas em que ele não perdeu o primeiro set foi na estreia, mas ele perdeu um set para o Rune, aquele garoto dinamarquês, perdeu o segundo set na oportunidade, e ele não perdeu o primeiro set na segunda rodada. Também a gente vai colocar o resultado aqui embaixo para vocês. Nos demais jogos, a partir da terceira rodada, quando ele enfrentou o japonês, o Nishikori, em todos ele perdeu o primeiro set. E isso pareceu incomodá-lo demais. Tanto que na entrevista após a vitória contra o Berrettini, ele fala assim, gente, não é minha estratégia perder o primeiro set, não faz parte do meu plano de jogo, eu preciso melhorar isso. E de fato, ele entrou nitidamente incomodado com essa situação, querendo vencer demais o primeiro set. E o que ele fez para conseguir isso? Muita variação de bola. A gente que chegou a ver o Djokovic umas 3, 4 oportunidades fazendo saque e voleio, vejam vocês. Que não é algo comum. Ele tem habilidade para isso, mostrou que tem, mas não é algo comum no estilo de jogo dele, na estratégia de jogo dele. Então, batendo, trocando bola, mas tentando encurtar os pontos. Variando com slice, mas tentando encurtar os pontos, buscando linhas, buscando winners, buscando voleio, saque e voleio. Mas o que acontece? A estratégia de jogo de pontos rápidos beneficia o Zverev. É tudo que o alemão queria. O alemão não está atrás de ritmo de jogo com trocas de fundo. Não é a praia dele. Ele não tem essa paciência necessária para fazer várias trocas, embora em dado momento do jogo a gente tenha tido rallies espetaculares chegando a 53 trocas. Mas não é o estilo de jogo favorito do Zverev. Outro ponto, o Djokovic no primeiro set não conseguiu domar, não conseguiu ler, não conseguiu ajustar a devolução de saque do Zverev. O Djokovic tinha dificuldade em fechar os seus games de serviço e o Zverev atropelava quando estava sacando. Conclusão, a estratégia do Djokovic de pontos rápidos, somado ao fato dele não ter conseguido um ajuste de devolução do saque, fez com que mais uma vez ele tenha perdido o primeiro set. Agora, o que mudou no segundo, no terceiro, enfim, daí pra frente? O Djokovic começou a apostar simplesmente na troca de bola. Começou a testar a paciência, o poder de concentração e a regularidade do Zverev. Por quê? Aí são dois princípios muito interessantes que, como eu sempre falo, eu gosto de trazer algumas experiências para o nosso dia a dia. É claro, esses caras jogam num nível de excelência tão alto que não adianta, certas coisas não adianta a gente querer trazer para o nosso dia a dia, que a gente vai só se frustrar. Mas certas coisas a gente pode sim aplicar ou pelo menos refletir sobre o que isso pode ter de influência no nosso jogo. Quando a gente começa a ficar cansado mentalmente, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. Começa aquela troca de bolas, cruzadas, cruzadas, cruzadas. Quem não tem essa capacidade de concentração e de foco e de falar assim, não, eu vou esperar, o risco para mudar para paralela vai ser seu. Eu vou ficar aqui o tempo que for necessário. E na cruzada. Vai chegar um momento em que um cara que não tem essa força mental, ele vai perder a paciência. E ele vai arriscar. E foi o que o Djokovic fez. Quando você não tem a força mental para entrar nesse estilo de jogo, a primeira coisa que você perde é a paciência. E junto, quando você começa a trocar muitas bolas, mesmo nesse nível de excelência em que os caras são muito bem condicionados, você começa a ter o desgaste físico. Então, se a falta de preparo mental tem como consequência a perda de paciência, quando você começa a ficar com um cansaço físico, a primeira coisa que você perde, o que é? A precisão. E foi exatamente o que o Djokovic fez. Se vocês notarem no segundo, no terceiro, enfim, nos 4 sets seguintes, em raros momentos o Djokovic foi para a linha. Em raros momentos o Djokovic arriscou um winner. A maior parte do tempo, a bola do Djokovic entrava 1 metro da quadra. Ele simplesmente alongava os pontos. Ele só dava ao adversário uma oportunidade a mais para ele errar. E foi o que aconteceu. E ao mesmo tempo que ele mexia com o mental do Zverev, ele começou a mexer com o físico do alemão também. E aí o jogo ficou do jeito que ele gosta. Porque o Djokovic tem essa capacidade física e essa capacidade mental de trocar dezenas de bolas ali, de fazer o ponto bem longo. No quarto set, o Zverev até que se esforçou mais, começou a correr mais
arriscou mais algumas bolas vencedoras, mas se desgastou mais também. Foi o preço que ele pagou por isso. Ele conseguiu empatar o jogo em 2-2, mas além do Djokovic ter sobrado no quinto set, a gente via que fisicamente e mentalmente o alemão entrou para o set decisivo muito comprometido, muito desgastado, a ponto de Djokovic abrir 5-0. Então qual é a lição que a gente tira para o nosso dia a dia aqui? A necessidade de uma estratégia de jogo. Não precisa ser nada tão elaborado como a gente viu no US Open, como a gente vê nesse nível de tênis, mas situações mais adequadas para a nossa realidade. Jogar a bola mais na esquerda do adversário, um slicezinho de vez em quando para mudar o ritmo. Você não gosta de correr? Então eu vou dar uma bola mais curta para ver se você consegue bater se movimentando para frente. Ou então para você correr para buscar um lobby. Enfim, coisas mais simples, mas que a gente pode ajustar. Pode mudar durante um jogo. Se você está jogando, o cara fez 1-0, você foi sacar, o cara quebrou você, fez 3-0 e você precisa reagir de qualquer jeito e não está dando certo, começa a variar um pouquinho. Vai um pouquinho para a rede. É importante ter essa leitura independentemente do nosso nível de tênis. É sempre importante entrar na quadra, a menos que seja um recreativo, que o resultado para você pouco importa, mas a gente sabe que é difícil você entrar na quadra e falar que o resultado pouco importa. É ou não é? Então, quando o resultado importar, mesmo que seja um pouquinho, tenta definir como é que você vai jogar. Não precisa ficar escravo disso, se desgastar com isso, nada disso. Mas só ter ali na sua cabeça uma estratégia de jogo, um plano A. Se isso não der certo, aí você nota o que está acontecendo com o seu adversário, em que pontos que ele está bem, em que pontos que ele está mal, e tenta fazer ajustes, um plano B ali. Mas, turma, independentemente do resultado, eu sei que tinha muita gente torcendo para o Djokovic, tinha muita gente torcendo para que ele não vencesse, ou simplesmente torcendo para o alemão. Foi um jogaço, no meu modo de entender, cumpriu a expectativa que eu tinha em relação a esse confronto. Espero que vocês tenham saído tão satisfeitos quanto eu. Outros pontos que eu quero tratar com vocês, claro, é a participação brasileira nesse US Open, especialmente nas duplas. A gente teve o Bruno Soares com o Jimmy Murray, que é uma dupla antiga, eles se conhecem demais, chegando à final, que foi um grande resultado. Aí muita gente pode falar assim, pô, Vila, mas se eles já se conhecem há tanto tempo, já conquistaram títulos relevantes, não era de se esperar que chegasse a uma final? Até pelo potencial, por toda essa experiência e entrosamento que eles têm, ok, sim, eles formam uma dupla muito forte mesmo. Mas eu me refiro à questão dos últimos meses, quando o Bruno sofreu aquela cirurgia de apendicite em plena Olimpíada. Só lembrando, quando o Bruno viajava para o Japão, ele começou a passar mal no avião. Assim que ele desembarcou em Tóquio, ele já foi direto para o hospital e sofreu a cirurgia. Ou seja, ele perdeu os Jogos Olímpicos e aí teve aquele período de recuperação. E nesse período de recuperação foi justamente o momento em que a dupla estava se reunindo novamente. Eles não tiveram a chance de treinar, de pegar ritmo de jogo, porque o Bruno não tinha condições para isso. Então, praticamente, quando o Bruno reuniu condições de voltar às quadras, o US Open já estava começando, eles foram direto para a competição, sem essa fase de preparação. Por isso que o feito de ter chegado à final fica ainda maior. E é curioso porque eu não consegui ver o primeiro set dessa final. Quando eu tive a oportunidade de começar a assistir o jogo, já estava no segundo set. O Bruno e o Jimmy ganharam a primeira parcial, vou colocar aqui para vocês o placar também, mas o que o Run e o Salisbury jogaram no segundo e no terceiro sets, olha, foi de tirar o chapéu. Realmente fazia tempo que eu não assistia uma dupla com um rendimento tão alto quanto desses dois no segundo e no terceiro sets. Não deram chances, realmente, não foi uma questão de falta de concentração, de perda de foco da dupla do brasileiro, não. Os adversários melhoraram e melhoraram muito. Então, vamos reconhecer, o título ficou em ótimas mãos. Foi merecido. E claro, o terceiro episódio que eu quero tratar com vocês aqui, infelizmente, diz respeito a Luísa Stefani. A Luísa sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito. A Luísa e a Gabi Dabrowski enfrentavam a Gauff e a McNally. Estava 6-6 no primeiro set, tie break, a dupla da brasileira vencia por 2-1. Aí teve um lance ali que a Luísa foi tentar fazer uma volta ali, uma mudança brusca de direção, o joelho dela virou, ela caiu
E infelizmente, posteriormente nos exames no hospital, foi constatado essa ruptura de ligamento. Claro, a Luísa vai ficar aí um período afastada. A gente lamenta muito a questão física, a questão do atleta e o momento da dupla também, né? É impressionante como essa dupla da Luísa com a Gabriela tem se mostrado forte e tem tudo para se transformar na melhor dupla do mundo. A gente vê o entrosamento, a relação entre elas é muito bacana. Não sei se vocês notaram, mas teve uma cena ali que eu achei muito legal no momento em que a Luísa é atendida ainda na quadra, né? Imagina, você tem uma ruptura de ligamento, você cai e fica deitada ali, né? E aí você chega ali, você quer dar um pouquinho de conforto, talvez você coloque uma toalha embaixo da cabeça ali da pessoa para aumentar um pouquinho a altura, para ficar mais confortável, não ficar com a cabeça no chão. Mas o que a Gabriela fez? Ela sentou ao lado da Luísa e colocou a cabeça da Luísa nas pernas dela. Ficou ali, a perna da Gabriela ficou o travesseiro da Luísa. Parece um gesto bobo, uma coisa ali que passa batido, mas eu achei muito bacana. Eu acho que resume bem essa relação das duas. Achei muito forte essa imagem, achei muito legal e me deu essa convicção que a Luísa vai se recuperar o mais rápido possível e assim que ela voltar às quadras, eu tenho certeza que Gabriela e Luísa Stefani vão formar a melhor dupla do tênis feminino. Não sei por quanto tempo, porque a gente vê duplas muito fortes também, né? A chinesa, a Zhang com a Stossur, que fizeram a final de Cincinnati com a Luísa e com a Gabriela, venceram a Luísa e a Gabriela, também mostram-se uma dupla bastante interessante, mas por essa relação tão forte entre as duas, eu entendo que a Luísa e a Gabriela têm tudo para dominar esse circuito de duplas femininas por um período bem interessante. Mas enfim, turma, o que vocês pensam sobre tudo isso? O que vocês analisaram do jogo do Djokovic com Zverev? O que vocês analisaram da participação do Bruno e do Jimmy Murray em duplas masculinas? Essa questão da Luísa, né? Essa infelicidade, pô, muito chato mesmo isso, mas enfim, vamos mandar energias positivas para que ela se recupere o mais rápido possível. Coloca aqui embaixo todas essas reflexões, as opiniões, o que vocês acham sobre esses assuntos. Não falei da final feminina, porque quero fazer um vídeo específico sobre isso, tá bom? Então coloca aqui embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso. E claro, de novo, aquele recadinho, se você curte esse conteúdo esportivo, especialmente voltado para tênis, considere deixar um like pra gente e se inscrever aqui no canal pra gente fortalecer essa comunidade do tênis aqui no YouTube. Tá bom, turma? Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo Papo Reto.